Boa noite, meus irmãos. Sejamos todos bem-vindos a mais uma noite de estudo e de aprendizado nesta casa bendita. Antes de fazermos a nossa prece, nós vamos fazer uma leitura preparatória do livro Pão Nosso, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a mensagem, a marcha. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Essa fala de Jesus está em Lucas, no capítulo 13, no versículo 33. E Emmanuel interpreta da seguinte forma: importa seguir sempre, em busca da edificação espiritual definitiva. Indispensável caminhar, vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Traçando o seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no roteiro de Jerusalém de nossos testemunhos redentores. É imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. Acreditam muitos que caminhar é invadir as situações de evidência do mundo, conquistando posições de destaque transitório ou trazendo as mais vastas expressões financeiras ao círculo pessoal. Entretanto, não é isso. Nesse particular, os chamados homens de rotina talvez detenham maiores probabilidades a seu favor. A personalidade dominante em situações efêmeras tem a massa inçada de perigos, de responsabilidades complexas, de ameaças atrozes. A sensação de altura aumenta, a sensação de queda. É preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao Espírito Eterno no terreno das conquistas interiores. Muitas vezes, certas criaturas que se preocupam nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria divina se encontram apenas paralisadas na contemplação de fogos fátuos. Que ninguém se engane nas estações do falso repouso. Importa trabalhar, conhecer, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente. Para fixarmos semelhante lição em nós, temos nascido na terra, partilhando-lhe as lutas, gastando-lhes os corpos, e nela tornaremos a renascer. Então, com esta mensagem, nós vamos serenar ainda mais as nossas mentes, buscando nos desligarmos das problemáticas dos dia a dia, das inquietações, e rogando a Jesus, o meigo Rabi da Galiléia, a sua presença amorosa e fraternal, através dos benfeitores espirituais que coordenam e dirigem os trabalhos desta casa. Que eles possam, Mestre querido, acolher, amparar e socorrer a todos nós que aqui viemos nesta noite, em busca do esclarecimento, em busca da renovação, em busca da orientação segura para a nossa caminhada. Inspira, divino amigo, de maneira especial, a nossa facilitadora, Maria da Cruz. Que a sua fala, Senhor, possa tocar os nossos corações e as nossas mentes, e que nós possamos estar atentos para vivenciá-las no nosso dia a dia. É sobre o amparo amoroso de José Grosso
e de tantos espíritos trabalhadores da seara do bem, que nós te pedimos as bênçãos e a permissão para darmos continuidade às nossas tarefas da noite de hoje. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Estou achando baixo. A nossa irmã Mariazinha vai nos conduzir na fala de hoje com o tema As Três Revelações. Boa noite a todos e a todas, né? É com muita alegria que a gente se encontra aqui nessa noite para uma conversa fraterna, para uma troca de sentimentos, numa ação terapêutica que traga para nós um estímulo para a alegria de viver, um entusiasmo pela vida. Que sejamos instrumentos do tempo, porta-voz da esperança. Estávamos estudando para essa conversa terapêutica, né, que é Evangelho Terapia hoje, e deparamos com uma situação interessante. Nós vamos estudar o primeiro capítulo do Evangelho, os itens de 1 a 7. E a sensação que eu fiquei é como se eu estivesse lendo pela primeira vez. É muito interessante. Quando a gente pensa em Moisés como primeira revelação, a história de Moisés é belíssima. Estudando hoje, vendo assim, vou trazer algumas pinceladas, né? Quando o esforço dele para transmitir disciplina ao povo de Israel, israelitas, todo um esforço. O nascimento dele é fantástico. Nós sabemos que ele foi colocado numa cestinha e jogado no rio, né, para a cestinha levar, e foi criado pela filha do faraó, que na realidade era o pai dele, mas como era com uma governanta, uma empregada, então a gente vê logo desde o nascimento, mas ele era um líder. E coube a ele a parte mais difícil dessa construção, dessa arquitetura divina do planeta Terra. Por que é mais difícil? É como se ele fosse fazer roçar aquela terra bem difícil, aquela mata, roçando, tirando aquela parte mais grosseira, para ir se instalando uma melhoria, e a sequência dos fatos vai nos encantando. Muito bem. Moisés criou leis temporárias, disciplinadoras. E a gente percebe que em algumas religiões, o temor dessas leis que foram criadas permanecem. Mesmo passando pelos ensinamentos de Jesus, mas ainda há muito temor em algumas culturas religiosas. Moisés, ele queria dar uma disciplina, porque as pessoas da época dele eram mais ignorantes do que rebeldes. E era o freio, ele estava liderando. E mostra nos estudos que ele tinha uma mediunidade que fazia a conexão direta com o próprio Deus, porque Deus, nós sabemos
que não é uma pessoa propriamente, mas toda uma frequência superior. É muito interessante. O Velho Testamento, ele está cheio das histórias vividas na época de Moisés. Porém, nós vamos encontrar no Velho Testamento algumas colocações sobre são chegados os tempos. Umas 2 ou 3, Efésios e não lembro agora, mas lá quem estudou eu não gravo muito os versículos em si, gravo o conteúdo. E também o eu sou. O eu sou é uma chave que foi construída desde a época de Moisés, quando ele ouvia a voz que ele não identificava, ele não via, ele só ouvia, e ele perguntava: quem és? E a voz respondia: eu sou o eu sou. Daí é registrado como chave. Mas foi no Monte Sinai que Moisés recebe as leis de Deus, que são atemporais. Essas é para toda a época da humanidade, porque as outras eram disciplinares e só valia para aquele período. Nós vamos adentrar no Novo Testamento, onde realmente as colocações do eu sou já é a fala de Jesus. É Jesus trazendo a impressão ou a expressão da simplicidade, da fala terapêutica, porque os ensinamentos de Jesus, segundo a psicologia de Jung, é fala terapêutica. E Jesus falava de uma maneira tão simples de coisas tão profundas. Muito bem. Moisés recebe no Monte Sinai os 10 mandamentos. Todos nós conhecemos os 10 mandamentos, que era a lei de Deus que que ia trazer a base. E quando Jesus chega e diz que não veio destruir a lei, é dessa lei que ele está falando. Ele veio dar cumprimento. Ele veio trazer mais clareza para que a gente pudesse assimilar melhor. Mas o interessante é que ainda, munidos de ignorâncias, Jesus falava por parábolas, simbologia, trazia uma alegoria de simplicidade. E somente agora, quando nós adentramos a terceira revelação, é que está mais claro para que a gente possa assimilar, ou melhor, extrair o espírito da letra. Quando Jesus fala aos pescadores, ele fala de redes, de peixes. Ele traz a simbologia do consolo para que os pescadores jogassem a rede no local adequado para extrair os peixes. Quando ele ia falar para os lavradores, ele falava de sementes. E daí ele conta a história da parábola do semeador. Dali ele registra 4 tipos de solo. Esses tipos de solo ainda somos nós. Uns recebia a semente, mas abafava entre os espinhos. Outra recebia, mas estava entre as pedras e não tinha como ter a profundidade de raízes. Outras caíam à margem.
o sol queimava, os pássaros comiam. E ele fala que era 30, 60, pouquíssimas 100% das sementes que eram aproveitadas. Em cada tipo de solo, ele refere a nós, o tipo de pessoas que somos. Será que eu sou aquela pessoa que representa a terra entre os espinhos? Ou será que eu sou aquela pessoa que recebi entre as pedras, ou à margem da estrada? Umas representa aquela que escuta, admira, acha fantástico, mas não vive. Outros ficam empolgados. Parece que tudo vai mudar, mas guarda para si. Outros vêm, assiste, gosta, mas não enraizam, não deixa a semente fincar, brotar por excelência. Outros vivem à margem, na periferia. Então nós precisamos fazer uma retrospectiva ou uma análise para saber qual é a terra que somos. Na época de Moisés, ele recebeu a incumbência de Deus para que salvasse a pessoa do Egito e recebesse a terra prometida. A terra prometida é uma simbologia, é também uma gregoria. A terra prometida que ia fluir leite e mel. Trocando ou traduzindo para o nosso entendimento, é falando da prosperidade e da abundância. Essa é a terra prometida. E quando a gente liga a chave, eu sou a abundância. Eu sou sensível. Eu sou receptivo. Quando nós usamos essa chave, eu sou, e acrescentamos algo que nos dá impulso, eu sou a alegria de viver. Eu sou o pão da vida, dizia Jesus. Então toda a fala dele era de consolo, era ação terapêutica. É tanto que quando a gente está cansado e às vezes está corrido, a gente reclama do tempo, do calor, do sol. E aí nós lembramos quando ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. É uma ação terapêutica. E quando nós reclamamos do sol, eu sempre lembro de uma fala do Dr. Bezerra, no livro Veleiro de Luz, quando ele diz que o sol é uma prece luminosa de Deus para a humanidade. E aí a gente reflete assim: meu Deus, se o sol está tão forte aqui, tão temoroso aqui, nós precisamos muito da tua proximidade. E hoje, quando eu quero falar algo sobre o sol quente, eu lembro dessa fala. Então a ação terapêutica, ela vai se instalando da fala de Jesus, à medida que nós vamos, eu não digo vivendo na íntegra, porque nos princípios básicos da doutrina, está uma base fundamental da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação. Mas traz o projeto reencarnatório
como proposta divina. Por isso que o Espiritismo é uma proposta iluminativa. Na utilidade dos 3 aspectos: ciência, que investiga, pesquisa; filosofia, que explica. Mas a religião que o Espiritismo prega não é a mesma que muitas culturas vivem, porque não tem dogmas. Se entender religião como a religião que tem dogmas, o Espiritismo não é religião. Porque a religião, como Emmanuel diz no livro O Consolador, é o religário, vem do verbo religário, a ligação com a fonte criadora. Todos nós somos portadores de inteligência espiritual e que precisamos aprender a acessar ou ligar-se com a fonte criadora, Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, quando a gente analisa Moisés, toda na sua trajetória, que encontra-se registrada lá no Velho Testamento, vale estudar, não é ler, é estudar o Velho Testamento. Se você já compreende e abraça o Espiritismo como uma ciência nova, que traz um consolador para os momentos difíceis, usando uma ação terapêutica, porque o Espiritismo ele é a ressignificação dos ensinamentos de Jesus, trazendo para nós de uma maneira clara e que não tem como mudar. Não é que o Espiritismo seja religião do futuro, não. Ele é futuro das religiões, sem dogma, sem preconceitos, consolador. Quando a gente diz, tudo posso naquele que me fortalece, nós precisamos aí integrar em nós algo divino, que é a fé. Ele dissera que se ela tiver ela do tamanho do grão de mostarda, nós transportaremos as montanhas. A priori eu pensava que eram montanhas mesmo, mas são desafios. Eu não quero nem usar a palavra problema, eu quero usar a palavra desafio. Por que nós temos desafios? Primeiro, para testar aonde nós já estamos compreendendo o nosso processo educativo da evolução. Sendo o Espiritismo, como falamos, uma proposta iluminativa, em todas as questões dos porquês, nós temos no Livro dos Espíritos respostas daqueles que conviveram aqui e retornaram à espiritualidade. E quando Allan Kardec recebeu a tarefa divina de criar, ou melhor, de elaborar algo que servisse como o Consolador prometido por Jesus, ele buscou a alternativa de pesquisar e perguntar através de um dos princípios básicos que ele colocou na doutrina, que é a comunicabilidade entre os dois planos. Moisés proibiu, e muitas pessoas emperraram a facilidade de se comunicar entre os dois mundos por conta da proibição de Moisés. Mas é naquela reunião, que eu chamo de reunião mediúnica fantástica, no Monte Tabor. Jesus convidou Pedro, João e Tiago e foi para o Monte Tabor, onde aconteceu a transfiguração. Porque ele deixou a expansão do seu perispírito
transformar para o diálogo que ele foi ter com Moisés e Elias. E aí a gente pergunta, mas Moisés não tinha proibido a comunicação entre os dois planos? Não. Moisés proibiu o mau uso. E a doutrina espírita também proíbe o mau uso. Então a gente precisa saber extrair o espírito da letra. Outro ponto fundamental da lei de mosaica é quando Moisés vai fazer uma reunião e convida 70 anciões para uma tenda onde ele ia expor, conversar com aqueles mais sensitivos. E 2 dos convidados não conseguiram chegar. Eldad, Medad, pastores. E como eles estavam na egrégora da reunião que Moisés estava propondo, eles começaram a falar línguas no deserto onde capturavam as ovelhas. E os fuxiqueiros foram contar lá para Moisés. E Moisés responde o quê? Oxalá. Gostaria que todos tivessem a mesma seriedade, a mesma competência, a mesma capacidade, o mesmo sentimento que aqueles 2 estavam agindo. Então a gente entende aí perfeitamente que essa proibição dele pertencia à lei temporária. Nos 10 mandamentos nós vamos encontrar nos 5 primeiros, que é eu sou o Deus, e ele dos 5 primeiros é só para falar entre a relação do ser e Deus. No 5º vem o mandamento honrar pai e mãe. E aí os outros é para falar do relacionamento já do ser com a convivência no materialismo. Porém, é necessário a gente sair dessas mesmismas de outrora para adentrar na claridade e clareza, essa clareza intensa que a doutrina espírita oferece. Eu achei fantástico quando encontrei esse conceito. Está lá no livro Consolador, né? Doutrina espírita, o espiritismo é uma proposta iluminativa. Quando estudamos as leis morais do Livro dos Espíritos, é a 3ª parte. E é a essência, é o Evangelho. Nós já falamos isso aqui outras vezes, mas convenhamos, né? Nós estamos trazendo assim mais um lembrete, porque começou ontem o ESD. E para quem tem a opção de estudar o ESD, vai estudar as obras todas num grupo de estudos. Aí a gente sente vontade de se aprofundar individual. Aí temos também o livro dos Espíritos individual, temos o livro dos Médiuns individual, temos o Evangelho individual, temos o NEP. O NEP ele traz uma abrangência tanto do Velho Testamento como do Novo. Precisamente os versículos que constam naquela coleçãozinha Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, aquela lição que o Roberto trouxe, apenas um versículo, Emmanuel traz através do Chico uma explicação belíssima. Isso é Espiritismo. Então o Espiritismo nos ajuda, nos ensina a extrair o espírito da letra. Quando no capítulo 11, no item 8, naquela mensagem de Lázaro, que somos criados simples e ignorantes, mas nós não vamos permanecer. Na simplicidade a gente pode sim permanecer, na ignorância não. Quando ele traz da lei de amor,
E quando nós absorvemos os ensinamentos de Jesus na lei de amor, todas as falas de Jesus foi para falar de amor. A simplicidade de trazer aquelas parábolas para falar de caridade, ele trouxe a parábola do bom samaritano. E o mais interessante é que ele criou como exemplo para a parábola uma pessoa que era mal vista. Ele não deu um nome, mas a simbologia foi extraída de alguém que saía da Samaria. Não foi dado nome, mas foi representado um sacerdote, que nós sabemos que os sacerdotes são pessoas ligadas à religião. Ele falou de um levita, qual foi o outro, meu Deus? Agora fugiu aqui. Que também era da lei, mas lei temporárias que não era das leis divinas. Então muitos ainda ficavam ali presos. E aí ele trouxe o samaritano, porque ele era mal visto, mas ele exercia a caridade. Ele vivenciava o evangelho, o ensinamento, como aconteceu com a história do homem caído. É toda uma alegoria, é toda uma simbologia interpretativa para que a gente pudesse extrair esse sentimento maior, amor. Quando Jesus, nos seus momentos finais, ele ergue os olhos e diz para o Pai: Pai, está tudo consumado. A frase está tudo consumado é está tudo terminado. Quando será que nós vamos ter essa condição de agir? Está tudo consumado e partir para a espiritualidade com o nível de consciência de que terminou aqui o estágio. Eu acho que ninguém aqui tem medo da morte, tem? Quem é que tem medo da morte? Aqui. Ai, que maravilha, ninguém. Pois é. Porque eu descobri que quem tem medo da morte é medo de descobrir que fez tudo errado. Mas aí tem a doutrina espírita que traz em um dos seus princípios o retorno para reajuste. Porém, tem um detalhe interessante. Eu já ouvi muito aquela expressão: nessa encarnação eu não tenho jeito, deixa para a próxima. Como se a próxima fosse abrir uma porta e ir para uma sala. E aí a gente se perde. Quando o poeta Leon Denis, em uma das suas obras, recita que o princípio inteligente está no mineral. Ele sonha no mineral. Ele se agita no vegetal. E ele ele sonha no mineral. Agora fugiu também, mas é muito interessante. Se agita no vegetal. Hã? Não, só desperta no homem, né? Mas no animal, ele tem outra falazinha. Então, ele sonha no mineral, ele se agita. Não, ele dorme no mineral, ele se agita no vegetal, ele sonha no vegetal, se agita no animal e desperta no homem. Correção. Dorme no mineral, sonha no vegetal, se agita no animal e desperta no homem. Desperta. Não quer dizer que já está tudo ali consumado. E aí nós vamos lembrar
da trajetória de Moisés, roçando aquela mata bruta para poder extrair alguns, né, digamos, consciências, vamos chamar, mais libertadoras, porque ele tinha. Muita gente veio. No Novo Testamento nós vamos deparar ainda com muita luta, mas tem também muitos despertados, muitos que já têm consciências do ser que é. Mas é exatamente no despertar do Espiritismo, na ressignificação das falas de Jesus, que nós vamos estar aqui hoje com essa conversa fraterna, levando cada um a fazer a sua própria reflexão. Porque aí nós vamos adentrar na psicologia profunda da Joana de Ângeles. Quando ela, no livro dos Espíritos, nós encontramos na 919, na questão 919, que é a facilitação para que a gente possa avançar nessa proposta iluminativa do Espiritismo. É essencial conhecer a si mesmo. E aí eu pergunto, quem é que já conhece a si mesmo? É um esforço permanente, porque é muito mais fácil eu aplicar no outro as queixas e as desditas da minha vida do que procurar dentro de mim. Por que eu estou recebendo isso? Por que aconteceu isso comigo? Então, somente essa busca do autoconhecer-se é que nós vamos facilitando a conexão com a fonte criadora. E ao conectar com a fonte criadora, ao descobrir que dentro de nós tem uma frequência, Deus, nós não adoecemos, até porque a enfermidade é um convite, como diz o Espírito Amigo no Evangelho, é um convite, quando tem uma dor, é um convite para que procuremos um médico. Porque se for uma dor física, obviamente, ele vai encontrar o diagnóstico e passar a receita adequada. Mas se for uma dor moral, aí nós precisamos dessa transformação. Não é reforma íntima. Nós já falamos isso. Porque nosso tema hoje parece com um outro que nós falamos, que era o Consolador. É transformação. Nós recebemos o Espiritismo como proposta iluminativa. E nós vamos iluminar de dentro para fora. Aí as coisas se tornam mais fáceis. Eu não vou ver os defeitos de ninguém. Porque Emmanuel traz no livro Pensamento e Vida sobre o espelho da alma. E o outro, se eu vejo a alegria no outro, é porque eu também estou alegre. Se eu vejo tristeza no outro, é porque eu também estou na tristeza. Vamos experimentar esse exercício. Mas aí se eu vejo defeito no outro, a coisa pega, porque o defeito está em mim, não é no outro. E o outro é nada mais, nada menos do que um facilitador para a minha busca interior. Quando a gente procura extrair as lições da puxada de tapete, ou de uma agressividade do outro, ou quando o outro aponta você com um certo defeito e que você reconhece, pois é,
Realmente. Só que você vai ressignificar, você vai transformar, você não vai guardar a mágoa. Porque mágoa, ela deteriora e queima energias. Por isso nós temos que estar o tempo inteiro com o apagador do perdão. E do auto perdão é essencial. Muitas vezes você se magoou com uma determinada pessoa e ele nem está nem aí. Oh, meu Deus. Você tem Jung, numa das suas falas, eu gosto muito de estudar ele diz assim, muitas vezes a gente toma o veneno esperando que o outro morra. E aí Joana fala, quando a gente se der conta que ao jogar um punhado de lama no outro, o primeiro que se suja é você. E quando Jesus queria falar para os materialistas, ele falava da ostra, da pérola dentro da ostra. Porque nós sabemos que pérola dá riqueza, dá dinheiro, dá grana. Então, para cada um, ele ia falando de acordo com o entendimento. Então, hoje, nós estamos na Evangelioterapia, quarta-feira, 3 de setembro, onde as campanhas estão estourando aí sobre Setembro Amarelo, onde muitos pensamentos desalinhados levam pessoas inteligentíssimas a fugir do convívio familiar pelo suicídio. Não vamos mais permitir. Vamos trazer através do diálogo fraterno, da conversa amiga, da leveza de nossos sentimentos, sempre ter uma palavra amiga. Isso é vivência do Evangelho. Isso é Evangelho com a ação terapêutica. É o que nós estamos aprendendo. Porque a doutrina espírita ressignifica e traz a fala de Jesus, que foi sempre uma fala terapêutica. Você pode ver que em momentos nenhum nós vamos, até mesmo quando ele repreendia com um poder de acordar. Às vezes a gente fica preso naquelas repreensões dele, quando ele diz que não se deve dar pérolas aos porcos. Aí a gente fica. Muita gente até hoje, amaldiçoa os porcos. Olha a nossa ignorância. Era uma exemplificação para mostrar a resistência. A resistência. É isso aí. E a palavra expulsar demônios não é expulsar pessoas ruins. É os demônios que nós carregamos. Inveja, egoísmo, orgulho. E hoje, o triplo aspecto da doutrina nos propicia a compreensão da ciência nova, da pesquisa, da explicação filosófica e a vontade imensurável da realigação com a fonte criadora, com Deus. Jesus dissera que Deus, o reino de Deus está dentro de cada um. Quando ele disse, meu reino não é deste mundo, ele não estava ali representando só o mundo, dimensão superior, mas o mundo interior. Por isso que na busca de si mesmo, vamos descobrir o poder que há em nós de autocura. Vamos processar
essa autocura através de uma vivência de simplicidade e humildade oportunizada pelo Evangelho. Não sei como é que está meu tempo. Pois é, então era essa a nossa conversa amiga, fraterna. Eu sou muito daquela repetitiva, mas é aquela história. Eu não digo pedra mole, água bate pedra mole até que fura, não. Eu digo Olha, eu digo assim, água mole e pedra dura, tanto bate até que cura. Eu estou toda trocando. Então, gente, muito obrigada pela paciência de vocês. Se tiver alguma pergunta, pode perguntar que o tio Roberto responde. Nós agradecemos a Maria pela explanação da noite de hoje, possamos fazer as nossas reflexões. Vamos convidar a nossa companheira Socorro para nos conduzir na prece encerramento. Os nossos parceiros já podem se preparando para o passe. Meus irmãos, o que Maria fez foi uma viagem, de Moisés a Kardec. E em mim despertou muitos sentimentos de reflexão, de análise, e com certeza em cada um de vocês as palavras de Maria fizeram a mesma coisa, ou seja, eu estou realmente perdoando, eu estou seguindo os passos, os ensinamentos de Jesus, e é com esse pensamento, estas reflexões, que nós vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto e pensar em Jesus, nosso mestre, amigo, e cada um vai se dirigir a Ele de acordo com o seu momento íntimo, segurando na mão de Jesus. Se estivermos mais carentes, deitando no seu colo e dizendo: Mestre amado, muito obrigado por os teus ensinamentos, obrigado pelo teu evangelho de amor, de perdão, de resignação. Que nós possamos, Mestre Jesus, a cada dia nos transformar em seres melhores. Mestre amado, o planeta Terra, que é governado por vós, atravessa momentos difíceis, de conflitos, de desamor. Mestre, envolve cada país em seus momentos de dificuldade e que nós possamos dirigir pensamentos de luz por cada um sofredor nesses países em guerra. Te pedimos também, Mestre Jesus, pelo Brasil, que também atravessa seus momentos de dificuldades, que nós possamos nos somar aos demais que oram, pedindo paz para o Brasil. Que na mesa de todo brasileiro, Mestre, possa haver pão. E que aquele que tem mais, não se esqueça de repartir, de fazer a multiplicação do pão. Mestre amado, que nessa noite, cada um que aqui veio, possa receber o teu abraço e receber a tua luz. Obrigada, Mestre, ser conosco hoje e sempre. Que assim seja.